Muitas vezes vemos pedidos de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez ou benefícios de prestação continuada à pessoa com deficiência serem indeferidos pelo fato da pessoa não ter comparecido à perícia médica, mesmo quando a pessoa não tinha condições de comparecer até a agência do INSS para passar pela avaliação pericial, por motivo de internação ou por outras circunstâncias. Afinal, é possível a realização da perícia no local onde o segurado se encontra? A resposta é sim. O segurado tem direito de ser avaliado no seu domicílio ou em hospital quando mesmo não tem condições de comparecimento até a agência do INSS para passar pela perícia. Mas para ter direito à realização da perícia domiciliar ou hospitalar, o segurado tem que estar acamado? Não necessariamente. Pode ser que o requerente esteja impossibilitado de comparecer até a agência do INSS por outras circunstâncias. Por exemplo, eu já tive um cliente que tinha um quadro de autismo severo associado com outros distúrbios mentais que faziam com que essa pessoa não pudesse sair sequer à porta de casa, pois qualquer barulho ou qualquer movimentação o deixava extremamente agitado e agressivo. Quando fomos fazer o pedido de benefício assistencial à pessoa com deficiência, nós pegamos o laudo do seu psiquiatra, relatando o caso dele, o quadro clínico, de que ele não tinha condições nenhuma de comparecer até a agência do INSS para passar por perícia. E no caso dele, tanto a avaliação social como a avaliação médica foram realizadas na própria residência. Portanto, é o caso de uma pessoa que não estava acamada, mas que não tinha condições de comparecer até a agência do INSS por outras circunstâncias. E como fazer para conseguir a perícia domiciliar ou hospitalar? No momento em que der entrada no requerimento do benefício, o segurado, seu representante legal ou seu curador deve estar de posse de laudo médico que descreva de maneira detalhada as condições de saúde do segurado e que justifique por que a pessoa não tem condições de comparecimento até a agência do INSS para passar por perícia. Se a razão for alguma doença, é obrigatório constar no laudo o código CID da patologia, sob pena da justificativa não ser aceita pelo INSS. Quando o requerimento é feito pelo aplicativo Meu INSS, o próprio sistema já pergunta se o segurado necessita de atendimento domiciliar ou hospitalar. Então, o segurado, o seu representante legal ou o curador tem que informar que necessita desse tipo de atendimento e já anexar o atestado que embase o seu pedido no campo dos anexos. Se o pedido for feito pelo 135, o requerente tem que informar para o atendente que necessita da avaliação domiciliar ou hospitalar. Após a abertura do processo administrativo, o interessado tem que providenciar a juntada do laudo ou do atestado médico que comprovem a necessidade desse atendimento. O atestado pode ser anexado tanto pela plataforma Meu INSS ou também pode ser apresentado na agência do INSS responsável pela análise do pedido. Se não houver a comprovação da impossibilidade de locomoção até a agência do INSS, haverá o agendamento de perícia normal e a ausência do segurado acarretará no indeferimento do benefício pelo não comparecimento à perícia. E se mesmo com a apresentação do laudo médico comprovando a impossibilidade de locomoção, ainda assim o servidor do INSS negar a realização da perícia residencial ou hospitalar? Nessa hipótese, o segurado poderá ingressar judicialmente contra o INSS, pois o direito de atendimento domiciliar ou hospitalar encontra expressamente previsto na legislação, de modo que o INSS é obrigado a ofertar essa prestação de serviço a quem comprove a impossibilidade de comparecimento até a agência para ser avaliado pelos peritos. Tomando aquele exemplo que nós mencionamos antes, caso o INSS viesse a negar a realização da perícia domiciliar àquele deficiente mental, alegando que ele poderia ir até a agência porque não se encontrava acamado, seria cabível então uma ação contra o INSS em razão da ilegalidade do ato praticado. No momento em que solicitar a realização da perícia domiciliar ou hospitalar,
o segurado, seu representante legal ou seu curador poderá fundamentar sua pretensão apresentando os seguintes dispositivos legais. Artigo 46, parágrafo 7º do Decreto 3048 de 1999, que dispõe o seguinte: o atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional e indevido. Também temos o artigo 17, parágrafo 3º do Decreto 6.214 de 2007, que é aplicável para o caso dos pedidos de LOAS para deficientes. Esse dispositivo estabelece que, caso o requerente ou o beneficiário esteja impossibilitado de se apresentar no local de realização da avaliação da deficiência e do grau de impedimento a que se refere o CAPT, os profissionais deverão deslocar-se até o interessado. Além dessas normas, o artigo 18, parágrafo 4º, inciso 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência diz o seguinte: as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e sua internação. Portanto, caso o segurado tenha um benefício negado sob a justificativa de ausência de comparecimento na perícia médica, mesmo tendo apresentado um laudo ou um atestado que comprovem a sua incapacidade de comparecimento, é aconselhável a consultoria com um profissional especializado para que seja feita a análise da propositura ou de um mandado de segurança ou de uma ação de conhecimento contra o ato ilegal da autarquia. Porque, como vimos, a legislação garante à pessoa impossibilitada de comparecimento até a agência do INSS a realização da perícia na sua residência ou no hospital onde se encontra, de modo que a negativa do INSS para essa prestação de serviço, quando há um laudo ou um atestado que embasa, que comprova essa impossibilidade, então temos um caso claro de abuso de poder e de ilegalidade, de modo que o segurado pode se valer do poder judiciário para ter esse tipo de atendimento prestado. A depender da gravidade do caso, inclusive, pode ser até cabível uma indenização por danos morais a essa pessoa. Se esse conteúdo foi útil para você, lembre-se de deixar o gostei. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de dicas como esta. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de utilidade pública. Um abraço e até a próxima!